Eu acho que toda a gente que já teve aquários ou que tem aquários, pelo menos uma vez na vida já teve problemas com algas, já teve infestações de algas, ou até mesmo algas, simplesmente algas que apareceram ali e nós não gostámos delas e queríamos que elas desaparecessem. E uma coisa que eu também vejo é que as pessoas não tentam entender ou não querem saber porque é que as algas apareceram no aquário. Elas simplesmente veem o problema e agora querem uma solução rápida. Portanto, elas compram medicamentos, fazem tratamentos loucos para se livrar das algas, desde trocas de água de 90%, 80% e blackouts, que é um blackout é quando nós deixamos o aquário totalmente escuro durante 3, 4, 5, 6 dias. Coisas assim extremas às vezes até para nos tentarmos livrar das algas. E o que acontece no final é que, passado uma semana após esses tratamentos, 1, 2 semanas, as algas voltam todas e o problema mantém-se. Portanto, neste vídeo aqui eu decidi mostrar-te 6 razões possíveis que podem justificar, que podem dizer porque é que o teu aquário está cheio de algas. A primeira razão é excesso de nutrientes na água. Como é que nós podemos entender isto? Bem, plantas e algas e outros componentes, outros organismos possivelmente, mas essencialmente plantas e algas, elas tiram nutrientes da água para se alimentar. Quando nós temos muitos nutrientes na água, o que é muitos nutrientes? É nutrientes que não estão a ser absorvidos. Mesmo que nós tenhamos um aquário cheio de plantas, as plantas vão estar ali a absorver aqueles nutrientes, mas se mesmo assim ainda restarem nutrientes a mais, o que vai acontecer é que esses nutrientes vão estar abertos para serem absorvidos. E quem é que pode estar a absorvê-los? Quem é que poderá estar a absorvê-los? Algas. Portanto, isso é um dos primeiros fatores que faz com que nós tenhamos algas no nosso aquário. E para nós sabermos se temos muitos nutrientes ou não no nosso aquário, se temos demasiados nutrientes, podemos ver isso por muitas maneiras. A primeira maneira é olhar para o nosso aquário. Se tivermos um aquário repleto de algas, é porque provavelmente temos excesso de nutrientes. Se olharmos para o nosso substrato e o substrato tiver com aquele molde assim acastanhado, que parece assim uma espécie de humus, isso também pode ser um indicador de excesso de nutrientes que não está a ser processado e que fica ali a decompor-se. Quando nós alimentamos demais os nossos animais, pomos demasiada comida no aquário, como temos plantas que estão a morrer do aquário, que estão ali a desfazer-se no aquário, isso também vai fazer com que se gerem nutrientes que possivelmente depois não vão ser consumidos e que vão estar abertos para serem consumidos pelas algas. A maneira mais simples de resolver este problema aqui do excesso de nutrientes na água é simplesmente por fazer TPAs, trocas parciais de água, mais recorrentes. Por exemplo, se fazes uma troca de água a cada 2 semanas, passa a fazer uma vez por semana, porque muitas vezes os nutrientes eles vêm, por exemplo, do nosso substrato fértil. E é uma coisa mais complicada de se fazer porque tinhas que estar constantemente ali a ver se o substrato deitava muitos nutrientes, não deita, ou então tinhas de tirar o substrato todo, o que não é muito bom. Então passa a fazer trocas de água mais correntes. A segunda opção também que tu tens, adicionar mais plantas ao teu aquário. Porquê? Porque se tu adicionares mais plantas ao teu aquário, as plantas vão absorver mais nutrientes. E especialmente foca-te em pôr plantas de crescimento rápido, porque as plantas de crescimento rápido vão precisar de mais nutrientes mais rápido, ou seja, vão consumir mais nutrientes em menos tempo. E daí elas também vão conseguir claramente resolver o teu problema das algas. A segunda possível razão para teres algas no teu aquário é excesso de iluminação. Isto aqui também, nós podemos correlacionar isto com o excesso de nutrientes. Como? Bem, se nós tivermos excesso de iluminação, as algas elas também são fotossintéticas. Elas vão aproveitar a luz, ok? Para se reproduzir, para crescer. Portanto, se eu tenho demasiada luz, o que vai acontecer é que essas algas vão aproveitar aquela luz, vão fotossintetizar mais rápido ainda, vão aproveitar os nutrientes que estão na água e vão crescer, vão aparecer. Como é que tu podes resolver este problema? Simples, mais uma vez, adiciona plantas à tua água ou então reduz um pouco a iluminação. No entanto, a luz ela só vai ser prejudicial se houver muitos nutrientes na água, ok? Se tu tiveres poucos nutrientes ou nutrientes que estão a ser constantemente absorvidos pelas plantas, podes ter o sol no teu aquário.
a chance de ter algas é pouca. Agora, se tu tens muitos nutrientes que não estão a ser usados e tens muita luz no teu aquário, vais ter algas. A terceira razão é um bocado controversa, mas é falta de nutrientes ou falta de alimento para as plantas no teu aquário. Como assim falta de alimento para as plantas? Bem, existe uma coisa chamada a regra dos mínimos. E a regra dos mínimos o que nos diz é que, por exemplo, se eu tiver... Eu vou usar aqui números um bocado à toa só para que tu percebas. Por exemplo, tu tens 10 de cálcio, tens 10 de nitrogênio, tens 10 de enxofre. Isto nutrientes para a alimentação das plantas. Depois tu tens apenas 1 de carbono. O que é que vai acontecer? A planta ela só vai crescer até ao 1, porque ela precisa de todos os nutrientes para poder crescer saudável. Portanto, se ela só tem 1 carbono, é só até ao 1 que ela vai crescer. Ela não vai passar do 1. E o que é que acontece? Todo este calcário, todo este enxofre, todo este nitrogênio que está aqui, que a planta não vai estar a usar, vai estar apenas a usar 1%, digamos assim, deles, vai ser consumido pelas algas, vai estar livre no aquário e vai poder ser consumido por algas. Portanto, como é que tu podes resolver este problema? Bem, o melhor que podes fazer, na verdade, é fazer uma troca de água. Primeiro de tudo, fazer uma troca de água. Se puderes remover as algas à mão de forma natural, retira as algas de forma natural e à mão. E depois o que também te indica fazer é comprares um fertilizante One and All e adicionares apenas um bocadinho de nada ao aquário e veres o resultado, ok? Se tiveres um aquário que é plantado, por exemplo, isso vai ajudar, porque assim vais dar todos os nutrientes possíveis à tua planta para ela conseguir crescer e absorver geralmente todos os nutrientes. Geralmente o nutriente que fica sempre em falta nos aquários plantados é o carbono, que provém do dióxido de carbono. Daí as pessoas que têm aquários plantados, aquascapes, por aí vai, usarem CO2 injetável no aquário. Se não tiveres plantas, o que eu aconselho a fazer é comprar algumas plantas que vão consumir os nutrientes, mais uma vez, e fazer trocas de águas mais recorrentes para tirar esses nutrientes que estão ali em excesso. A quarta razão que pode estar a causar algas no teu aquário também é um pouco controversa mais outra vez. É um bocado inversa ao que nós estamos a falar, mas é pouca luz. Falta de luz. Como assim falta de luz? Bem, se nós estamos com um aquário plantado e temos alguns nutrientes na água disponíveis para as nossas plantas e elas querem absorver esses nutrientes porque elas querem crescer, querem reproduzir-se, querem crescer. No entanto, a luz, que é o motor que vai fazer a planta começar a funcionar, começar a comer, a luz é muito baixa. Logo, se a luz é muito baixa, o nível de eficiência de conversão de nutrientes em energia, em APT, ATP, não me lembro bem, mas a energia que as plantas guardam dentro delas, o nível de conversão vai ser muito baixo, muito reduzido, porque há pouca luz. Portanto, vão ficar mais uma vez muitos nutrientes à solta na água, porque a planta não consegue comê-los rápido, e como estão à solta na água, estão livres mais uma vez para serem consumidos por algas. Como é que tu podes resolver isto? Aumenta a tua luz, ou então faz uma troca de água, uma boa troca de água, e faz trocas de águas mais correntes se tiveres um aquário que naturalmente faz muitos nutrientes, produz muitos nutrientes por si próprio. A quinta razão é muita amónia e muitos nitratos no teu aquário. Se tu tens muita amónia no teu aquário é porque alguma coisa ali não está bem. A tua filtragem pode não estar boa, podes não ter suficientes plantas no teu aquário, portanto alguma coisa ali não está a bater bem porque a amónia ela não pode ficar no aquário. Se tu tens um aquário plantado, ela é essencial, mas ela tem que estar constantemente a aparecer e a desaparecer, porque está a ser digerida pelas plantas. Se tu não tens um aquário plantado, ela tem de desaparecer, ela não pode ficar no aquário, porque ela, para além de ser alimento para algas, vai prejudicar muito a saúde dos teus peixes. Se tu tens muita amónia ou muitos nitratos no teu aquário, que são as duas coisas, pelo menos que eu conheço, que as algas gostam muito de se alimentar, são as fontes de nitrogênio delas, tu vais ter que, das duas uma,
ou estar constantemente a fazer trocas de água para conseguir equilibrar, o que eu não aconselho, porque isso é é uma linha muito fina. Basta tu esqueceres de fazer uma troca de água, basta a troca de água correr mal e lá vai uns peixes à vida, lá vai o aquário à vida, lá vão muitas algas começar a aparecer. Ou então tens uma melhor opção, que é controlar a quantidade de peixes que tens no teu aquário, controlar a carga orgânica que tens no teu aquário, quantas folhas estão mortas, quantas plantas estão a morrer, estão a desfazer, quanta comida dás aos teus peixes, e também podes melhorar a tua filtragem biológica, ou seja, pôr mais mídias no teu filtro, aumentar o tamanho do filtro, pôr mais esponja, pôr mais perlon, pôr mais lã filtrante no teu filtro. E isso vai-te ajudar a criar mais bactérias que vão estar a consumir a amónia. Já em relação aos nitratos, das duas uma também. Ou vais ter de fazer mais trocas de água para retirar os nitratos do teu aquário, ou então vais ter que fazer uma zona anaeróbia no teu filtro, que é um bocado dispendioso. Quer dizer, não é tão dispendioso, mas é um pouco chato, é um pouco trabalhoso e ocupa espaço, ocupa tempo, ocupa dinheiro. Vais ter que fazer uma zona anaeróbia para transformar esses nitratos em nitrogênio. Portanto, em relação aos nitratos, a TPA é a melhor opção. Em relação à amónia, melhorar a tua filtragem é a melhor opção. A sexta e última causa pela qual o teu aquário pode estar infestado de algas é aquela que é mais escondida, é aquela que as pessoas nunca pensam logo de primeira vez, que é muitos silicatos e muito fosfato no teu aquário. Bem, os silicatos, eles geralmente ou provêm de uma areia de sílica que tens no teu aquário, porque a areia de sílica, como diz o nome, tem sílica e tem silicatos, ou podem prover também, por exemplo, do silicone que tu tens no teu aquário que está a ligar os vidros. Muitas vezes esse silicone, à medida que o tempo vai passando, vai começando a diluir-se devagarinho, vai libertar silicatos para a água e esses silicatos vão ser uma ótima fonte de alimento para as algas. Aí são casos mais difíceis de resolver em relação, porque aí o que tu vais ter que fazer, muito provavelmente, é arranjar uma maneira natural, algum químico, algum tratamento para retirar ou para neutralizar os silicatos de água, ou vais ter que trocar de aquário, fazer trocas de água mais constantes para evitar esses silicatos de aparecer. Mas isto também é um problema que acontece mais em aquários de baixa qualidade, porque se tu comprares um bom aquário, por exemplo, quem faz aquascaping muito poucas vezes tem este problema porque os aquários são de boa qualidade e não têm silicatos ali expostos junto à água. Já em relação aos fosfatos, os fosfatos são um nutriente natural, provém do fósforo, que aparece em substratos férteis e é também posto no nosso aquário por fezes de animais, por comida para animais. Portanto, o que nós podemos fazer, mais uma vez, é melhorar a nossa filtragem, fazer trocas de águas mais recorrentes, adicionar mais plantas para consumir esse fosfato e fazer limpezas ao nosso aquário, limpeza do substrato para tentar tirar algumas matérias orgânicas que estejam em composição. Como vocês podem ver, no fundo as soluções são quase todas as mesmas. É limpar bem o aquário, ter uma boa filtragem, ter plantas no aquário e saber o que estamos a fazer no fundo, porque quando nós não sabemos o que estamos a fazer, aí é um problema. Se gostaram, deixem um like, subscrevam, fiquem bem e até à próxima.